Olá, bom dia, tudo bem? Mariana, Corpo e Companhia, tudo jóia? Entrando ao vivo aqui, vou dar um convite pessoal, entrar na live. Tudo bem, pessoal? Bom dia, tudo jóia? Tudo bem? Marlene, Mila, Odete, tudo jóia? Pessoal, vamos conversar então essa semana sobre crenças. É um tema extremamente importante para todos nós, né? Falar sobre crenças. E o que você já ouviu, já estudou, já leu sobre crenças? A parte essencial da nossa vida, né? Acreditar, crer. Crer é um ponto extremamente importante, né? E toda vez que nós pensamos em crença, nós pensamos, né, no sentido religioso, né? No sentido do credo, da doutrina, né? E tudo bem, essa é uma parte, tá, né, sobre acreditar, tá? Inclusive a religião, ela tem um papel aí importante, né? E ela move muitas pessoas a superar situações na vida, a vencer barreiras, obstáculos, né? A crença no sentido religioso na vida do ser humano é algo também que fortalece, né? Concorda? Fortalece. Então, essa é uma parte da crença. Mas, quando nós vamos para termos psicológicos, a crença vai além da questão apenas religiosa, né? Crer no sentido religioso é uma parte da crença da nossa vida, tá? Mas no sentido básico, uma crença é qualquer princípio orientador, né? Uma máxima, uma fé, uma paixão que pode proporcionar um significado e direção na vida, tá? Então, quando a gente está falando de crença aqui, automaticamente, quando a gente ouve a palavra crença, automaticamente a gente vai se remeter o quê? A fé, a religião. Ok, ponto. Aí está uma parte. Mas nós queremos trabalhar aqui nessas 4 lives de terça até quinta-feira esse princípio orientador que está ligado muito às nossas ações. Ela é o gatilho, né? A crença move a gente para uma ação. Então a crença na verdade é um potencial que move a gente para uma ação, né? Bom dia, quem está entrando. Eu estou falando sobre crenças essa semana, tá? Chama todo mundo, pega o seu aviãozinho, manda para pelo menos 10 pessoas. Vamos fazer isso, pega o seu aviãozinho aí e envia pelo menos para 10 pessoas. Então a crença que gera potencial, que gera ação, que gera resultado, tá? Então, em termos básicos, uma crença é qualquer princípio orientador. A crença, tá, é um princípio que te orienta em direção a algo que você deseja realizar, tá? E isso é muito importante a gente falar, e eu quero falar sobre isso essa semana, começando hoje até sexta-feira, tá? Então, a crença é um princípio orientador, é uma fé, é uma paixão, né?
que proporciona significado e direção na tua vida, ok? Estímulos ilimitados, olha aí, estão disponíveis para nós. Então existe aí, né, estímulos que são ilimitados, que estão disponíveis para qualquer pessoa. Sabe aquela máxima, né? Se uma pessoa pode fazer algo, outras também podem realizar esse algo. É um pouco isso, tá? Inclusive modelagem é uma das coisas que eu vou trabalhar aqui, tá? Gente, o livro que vai me nortear, um dos livros, é Poder Sem Limites, tá? Anthony Robbins, Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, como desperta o teu gigante interior, crenças e arquétipos, tá? Então eu vou falar aqui da minha cabeça, eu vou falar de coisas que eu tô lendo, tô estudando, tá bom? Se você quiser conhecer Anthony Robbins, é só assistir um documentário da Netflix, um documentário chamado Eu Não Sou Seu Guru. Quem aqui está na live já assistiu esse documentário chamado Eu Não Sou Seu Guru, de Anthony Robbins? Anthony Robbins é um americano mundialmente conhecido, tá? E ele tem mesmo essa... ele é chamado mesmo de guru, né? Porque ele foi mentor de vários presidentes, né? De repúblicas, de pessoas famosas, né? Ele é um profissional do comportamento humano, né? É considerado aí um dos pioneiros na PNL. O que é PNL? Programação Neurolinguística, tá? Então eu vou buscar umas referências em Anthony Robbins para trazer para a gente aqui, tá? Então, crenças são os filtros pré-arranjados e organizados para a nossa percepção de mundo, tá? Então a crença, ela te orienta no mundo, tá? Ela gera em você algumas percepções, uma sensação de verdade, tá? São como comandos para o teu cérebro. As crenças, elas de alguma maneira, elas funcionam como comando. Por isso que antes de uma ação vem uma crença que nos move como comando, como um gatilho para uma ação, tá? Pessoal, participa comigo se quiser interagir na live, se quiser falar alguma coisa, se quiser perguntar algo sobre crença, por favor, utilize aí os comentários. Gostaria muito de não ficar sozinho aqui, gostaria que você participasse comigo, com a gente. A tua participação é extremamente importante, tá bom? Quando acreditamos com convicção que alguma coisa é verdade, é como se enviássemos um comando para o nosso cérebro de como representar o que está ocorrendo, tá? Então, a crença é esse funcionamento, tá? Que envia, né? Quando passamos a acreditar em algo como verdade, então isso é aceitável para nós, nós passamos a viver, né, mediante aquela verdade. A gente passa a ter essa experiência, essa sensação como verdade, tá? Então, olha essa frase: uma pessoa com uma crença é igual à força de 99 que só tem interesses. Vou repetir a frase: uma pessoa com uma crença é igual à força de 99 que só tem interesse, tá? As crenças abrem a porta da excelência, tá? As crenças abrem a porta para a excelência, tá? A crença, então, gente, é o que envia uma mensagem para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso. Quando acredita que alguma coisa é verdade, você entra
mesmo no estado que aquilo deve ser verdade, tá? Então a crença move você para um estado, tá, de realidade, ou seja, a crença ela é responsável de criar a realidade, tá? Então você vive um estado de realidade. Por isso que a crença ela tem muito essa questão, né, do sobrenatural, né, de viver estados, né, de realidade, entendendo que realidade é um filtro. Sabe aquela máxima que as pessoas falam, eu sou realista, tá? Né? Enfim, realidade é um estado, é um filtro pessoal, tá? É por isso que crença é algo pessoal. Ele acreditou, foi lá e fez. Lembra daquela ideia, daquela máxima, né? Ele acreditou, foi lá e fez, né? Crença, então, é um estado pessoal de realidade. É um estado pessoal de visão, de enxergar, tá? A partir de algo que você toma como verdade para você, tá? Então, isso faz que a gente chegue a determinados lugares e experiências na vida, tá? Então é um pouco isso. Quando você acredita, tá? Ou seja, quando você acredita, isso se torna verdade e você entra então nessa experiência, nesse estado de verdade. As crenças podem ser mais poderosas, né? As crenças podem ser uma força poderosa, tá? Para criar o bem em sua vida. Mas também elas podem ser limitações, né? De um lado a gente tem crenças que podem mover você para os resultados, para o estado desejado, para a construção da tua vida, mas o outro lado nós temos também, né? Você pode ter crenças, você pode acreditar também, né? De uma maneira que seja limitante, ou seja, que limite você em tua vida, tá? Então as crenças, elas são responsáveis, elas ajudam a liberar os mais ricos recursos que estão dentro de nós, tá? Exatamente isso. Então imagine você que você tem potencialidades dentro de você, tá? Agora sim, aquilo que é responsável por liberar as suas potencialidades é chamado de crença. Então, a lógica que eu gostaria que você... a fórmula, vamos dizer assim, a lógica, ela é a seguinte: uma crença, né? Olha esse quadrante, tá? Uma crença, tá? Dispara um potencial. Uma crença dispara o potencial, que dispara uma ação, que dispara um resultado. Então eu acredito, por acreditar, isso gera em mim o quê? Eu libero um potencial, tá? Logo eu libero uma ação, logo eu tenho um resultado. Entende que uma ação, antes de ser ação, eu tenho uma crença, tá? Que liberou um potencial, ou seja, nós estamos dizendo aqui que a crença é algo que vai movendo a gente aqui nesse mundo, tá? Então é muito importante a gente pegar, sacar, tá? Essa fórmula aí, tá? Ou seja, você está falando o que, Júlio? Eu tenho que começar a identificar aquilo que eu estou acreditando sobre algo que eu quero fazer, já que a crença libera potencial para a ação. Logo, eu preciso começar a fazer o quê? Né? Uma avaliação das minhas próprias crenças sobre algo que eu estou fazendo em minha vida, né? Olha que interessante esse exemplo. As crenças são como um barco a motor
Sem o motor, o leme, nada acontece. Então, dentro de um barco, a crença é o motor que move esse barco. A crença é o leme que move esse barco. Então, sem o motor, você não vai a lugar nenhum. Tá? Então, a crença é esse motor que te move, para principalmente os teus objetivos. As crenças são os compassos e os mapas que nos guiam em direção às nossas metas e nos dão a certeza de saber que chegamos lá. Então a crença é essa bússola, esse mapa, esse norteador, vai te norteando aí, para os teus objetivos no mundo, na jornada a qual você está vivendo, tá? Crenças orientadoras e fortes, têm o poder, tá, de criar o mundo para que você possa viver. Então a crença é de fato, uma orientadora para você no mundo. Ela, de alguma maneira, ela está te orientando. Vai pensando um pouquinho sobre as suas próprias crenças, tá? Vai pensando um pouquinho se é aí nesse ponto que você não precisa de repente, rever, na tua própria vida. As crenças, elas mudaram a história da humanidade. Se você pegar Cristo, Maomé, Colombo, Einstein, se você olhar para a história que antecedeu a nós, você vai perceber que os homens que mudaram a história, tá, foram homens de crenças, que tiveram crenças, que moveram eles, que gerou um potencial e que gerou uma ação. Então, se você olhar, seja no campo da ciência, seja no campo da religião, tá? Você vai perceber que esses homens que marcaram a história foram homens movidos por uma crença em algo que levou esses homens a manifestar um potencial, que levaram esses homens a uma ação e que levaram esses homens a um resultado. Concorda comigo, quem está na live? Tá? Ou seja, se a gente está dizendo que o resultado o resultado ele acontece por uma ação é movida por um potencial liberado por uma crença, aonde eu preciso examinar para alterar um comportamento? As minhas próprias crenças. Se eu preciso mudar um comportamento, eu preciso antes mudar uma crença para mudar um comportamento, tá? Tá fazendo sentido para você? Então, para você mudar um comportamento, comece a alterar as suas crenças, tá? Daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas sobre crenças para você examinar aí, avaliar. Tem alguém que está comigo na live aqui? Me dá um joinha aí, que eu estou me sentindo tão sozinho aqui. Tem alguém aí? Coloca um joinha aí se você está aí. Talvez você está ocupada aí, Mas coloca um joia aí se você está fazendo sentido para você, se você está conseguindo acompanhar a lógica aqui, o raciocínio sobre crenças. Ah, tá joia. Tá? Então, acho que um ponto importante é, se eu quero mudar um comportamento, antes eu mudo uma crença sobre algo que eu quero mudar na minha vida. Então, se quisermos modelar excelência, precisamos aprender a modelar. Que bom que vocês estão aí, joia. Precisamos aprender a modelar, as crenças,
né? Enfim, para chegar a uma excelência. Quanto mais aprendemos sobre o comportamento humano, mais compreendemos sobre o extraordinário poder que as crenças têm em nossas vidas. Tá? Esse poder desafia de várias formas nossos modelos lógicos. Tá joia, Vânia, que bom, tá? Então, é muito importante já começar a identificar as suas crenças, o que está movendo você, tá? As suas crenças estão liberando potencial para ação ou não. E aí a gente pode chegar a um exemplo, tá? Muito prático da vida que você já deve ter visto aí na tua família, no teu meio familiar, de amizade. Olha aí, a ideia do efeito placebo, né? Você já conhece o efeito placebo. O que é o efeito placebo, né? Então, a pessoa passa a acreditar que aquele medicamento pode ajudar ela, né? A história do placebo. E aí você vai lá, né? E coloca uma outra substância naquela fórmula que não é droga, que não é remédio. E a pessoa, ela passa a melhorar o estado de saúde dela não pelo remédio, mas pela crença de que aquele remédio vai ajudar ela a melhorar. Concorda comigo? É um exemplo, inclusive, que traz aqui nessa referência, nesse livro aqui, ele traz esse exemplo do efeito placebo, né? Então, o que é o efeito placebo? É essa experiência, né? Primeiro que a pessoa, ela acredita que aquele medicamento vai ajudá-la a melhorar. Só que ela não está tomando um remédio, ela está tomando uma farinha, um açúcar, alguma coisa que não tem nada a ver com droga, com remédio, né? Mas ela melhora. Entendeu? Por quê? Porque ela tem uma crença, tá? E isso é tão verdade que estudos têm mostrado que pessoas que acreditam na melhora da saúde quando estão enfermas, elas têm uma tendência a se recuperar mais, né? Mais rápido que outras, tá? Então tudo isso é a força, o poder da crença na vida humana, né? E aí tem uma máxima aqui que diz assim, ó, as drogas não são sempre necessárias, mas a crença na recuperação sempre é. Olha aí, as drogas não são sempre necessárias, mas a crença na recuperação sempre é, tá? Ou seja, e aqui ele vai, o Anthony Robbins vai trazer estudos que foram realizados em pessoas, em grupo de pessoas que foram submetidas, né, ao estudo do placebo, né, e que e identificaram então essa diferença, né, de pessoas que tinham um sistema ali de crença, tá, de que iriam melhorar e melhoraram mesmo a partir tá, da medicação, que na verdade não era medicação, mas era apenas a ideia, a crença de que elas podiam melhorar, tá? A única diferença foi então o sistema de crença que adotaram, tá? Enfim, tem vários estudos, eu não vou entrar aqui, né? Eu só estou citando vários estudos que comprovam de que o que cura uma pessoa não necessariamente é o remédio, mas a crença de que o remédio que ela está tomando pode melhorar ela. Concorda quem está na live? E aí tem uma outra máxima, outra frase, né? A magia das drogas reside dentro da mente do usuário e não nas drogas, ou seja, no remédio, né? A magia das drogas reside dentro da mente do usuário,
não nas drogas, quando ele passa a acreditar que ele pode melhorar tomando aquela medicação. A crença não é mais que um estado e uma representação interna que governa o nosso comportamento, tá? Pode ser uma crença fortalecedora numa possibilidade, né? A crença, ela de fato gera, né, potencial dentro de nós, já falei isso. Se você acredita em sucesso, ficará fortalecido por consegui-lo. Se você acredita em fracasso, sua crença, né, pode levá-lo a um caminho de provar o fracasso. É a máxima. Se você acredita em sucesso, isso vai gerar potencial dentro de você, que vai gerar uma ação que vai te levar ao sucesso. Se você acredita em fracasso, da mesma forma, o modelo, a regra é a mesma, vai gerar um potencial dentro de você que vai te levar, na verdade, para o fracasso. Tá? Então, tudo parte, tá, desse eixo da tua vida chamado crença. Tá bom? Olha lá, aí é a máxima também que você já deve ter ouvido, né? Quer você diga que pode fazer alguma coisa ou diga que não pode, você está certo, tá? Eu já ouvi muito essa frase atribuída a Henry Ford, né? Você deve ter ouvido também. Quer você diga que pode fazer alguma coisa ou diga que não pode, você está certo. Ambas as espécies de crença têm poder, tá? Ou seja, Júlio, você está falando que muitas vezes nós fracassamos porque nós acreditamos no fracasso? Gente. Júlio, você está dizendo que nós somos bem-sucedidos, chegamos a um resultado, um objetivo, porque nós acreditamos? Sim. Então, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, você está certo. E tudo bem. Tá? Então identifique isso em você, identifique isso na tua vida, identifique em qual área que você não está gerando potencial, que não está gerando ação, que não está gerando resultado. Tá? O ponto de partida é o que você está acreditando sobre você, naquilo que você está fazendo, tá? Já que você tem recursos ilimitados dentro de você. Entende que a gente pode passar pela vida humana sem utilizar todo o recurso que nós temos disponíveis, né, de forma gratuita dentro de nós. Nós podemos passar pela vida sem gastar o potencial, tá? Então, imagine que você tem um combustível dentro de você, tá? Que é o recurso, que é potencial que move ali o carro, né? Mas você não utiliza desse recurso, desse combustível ao passar pela vida. Você utiliza muito pouco desse combustível, tá? Então é importante explorar, tá? Como que eu posso fazer isso, Júlio? Me desafiando, me propondo, tá? A ir ao encontro, tá? Dos meus resultados, daquilo que de fato eu quero fazer na minha vida, tá? Concorda comigo? Então, que espécie de crença você deseja ter, tá? E como você deseja desenvolver essa crença? Então, pensando nisso, pensando que você pode ter crenças impulsionadoras, né? Pensando que você pode ter crenças limitantes, então que tipo de crença que você quer ter, escolhe ter, tá? Para a tua vida hoje, tá? O nascimento da excelência começa com o nosso reconhecimento de que nossa crença é uma escolha, tá? Então, a crença pode ser uma escolha. Eu posso passar a escolher, acreditar em algo na minha vida. Para isso, então, eu preciso fazer
a análise, verificação, a avaliação do meu próprio sistema de convicção e de crenças sobre algo, tá? E aí a gente poderia começar assim: o que você acredita? Você quer ver o teste? Presta atenção aí, olha esse teste. O que você acredita sobre o amor? Presta atenção nisso. O que você acredita sobre relacionamento? O que você acredita sobre sucesso? O que você acredita sobre dinheiro? O que você acredita sobre Deus? O que você acredita sobre trabalho? Entende? Depende do que você acredita sobre isso, isso gera um comportamento sobre isso. Esse comportamento pode ser poderoso, impulsionador, né? Isso pode gerar um potencial para você ou não, pode se limitar, né? Concorda? Eu acredito que Deus que Deus não existe. Eu acredito que Deus me castiga. Eu não acredito sobre amor verdadeiro. Logo, isso pode gerar em mim uma limitação nesse campo, entende? E aí eu acabo tendo comportamentos que não me levam a experimentar de fato esse amor, já que a gente está falando sobre o que você acredita sobre o amor. Entende que esse assunto é extremamente importante. Checar o que você acredita sobre algo é checar que, de alguma maneira, isso que você acredita está travando, limitando você na tua própria vida, né? Então, olha aí, né? O que são crenças? Então, são percepções, né, que nos orientam. Já falei sobre isso, tá? Eu estou repetindo. Então, de onde vêm as crenças? A gente está falando sobre crenças, mas então vamos começar a mapear de onde vêm as crenças. Anota aí que isso é importante. Primeira fonte, tá, da formação aí do nosso sistema de convicção, ambiente, tá? A primeira fonte é o ambiente, tá? Então, ciclos de sucesso como ciclos de fracasso é construído no nosso ambiente, tá? Então, nós temos que checar como foi esse ambiente a qual nós nos desenvolvemos quando nascemos, tá? Você tem que olhar para a tua história, você tem que perceber o ambiente a qual você cresceu, né? O ambiente ao qual você nasceu, o ambiente ao qual você se desenvolveu quando criança, né? Então, esse ambiente formou o teu sistema de convicção, tá? Ele faz parte, muito do que você incorporou a partir da experiência do teu ambiente. O ambiente que você nasceu, o ambiente que você desenvolveu, o ambiente que você cresceu, principalmente nos primeiros anos de vida. Entende que você pode estar carregando dentro de você crenças e verdades absolutas que você defende de uma experiência do passado, sócio-histórica da tua linha do tempo, em que você precisa verificar, checar, questionar, identificar se isso de alguma maneira está trazendo resultados na tua vida. Muitas vezes, isso em terapia a gente consegue identificar muito, que a pessoa, ela está vivendo algumas experiências que não são experiências de resultado, né? Experiências que não, enfim, que não estão conduzindo essa pessoa a aquilo que ela deseja. Por quê? Porque ela tem um sistema de convicção moldado, tá, a partir do ambiente a qual ela viveu, ou talvez o ambiente a qual ela mesma está vivendo, tá, que gera então crenças, tá, limitantes nessa pessoa, tá? Então, imagine
tá? Que a pessoa cresce, tá? Num ambiente, tá? Onde tudo é fracasso, desespero, muito difícil. Ou seja, a gente está falando de modelagem, tá? Modelagem é algo que todos nós fazemos com coerência, tá? Então a gente passa a modelar esse ambiente a qual nós estamos crescendo, desenvolvendo nele. Ou seja, né? É muito importante então começar a questionar esse ambiente a qual nós crescemos. E aqui então o Anthony Robbins traz dois modelos de dois jovens de famílias diferentes, tá? Ele vai falar de um modelo de um jovem que cresceu num ambiente que favoreceu a ele a ter o quê? Uma crença, tá? Positiva, forte, que moveu ele a ter potencial, que moveu ele a ter ação, que moveu ele a ter resultado. Já também ele falou aqui, ele cita um outro jovem que cresceu, né, que se desenvolveu num ambiente, tá, de muito desespero, né, de muita falta, de muita dificuldade, e também isso também gerou nele, tá, algumas crenças limitantes para a vida, né? Enfim, e aí ele precisa de alguma maneira identificar esse modelo que está movendo aí as ações dele no mundo, tá? Então a gente vai entender que a maior parte, pessoas que a gente modela como pessoas que, a gente olha e fala, olha, pessoas que cresceram, que se desenvolveram e que têm resultado. A gente tem que olhar que, se a gente olhar um pouco a fundo, essas pessoas, elas tiveram uma base, um ambiente que deram a elas suporte para isso, tá? De alguma maneira, isso é um princípio importante, tá? Que levaram elas a desenvolver crenças, impulsionadoras, fortes. O ambiente, então, é um ponto que nós precisamos avaliar, tá? Todos nós precisamos avaliar esse ambiente a qual crescemos. E aí a gente pode perguntar assim, uma pergunta, né? Qual mensagem que você recebeu dos seus pais sobre relacionamento quando criança? Qual mensagem que você recebeu dos seus pais sobre dinheiro? Tá? Qual mensagem que você recebeu dos seus pais sobre personalidade, sobre a tua personalidade, seus pais ou os seus cuidadores, tá? Qual mensagem que você recebeu sobre ser feliz? O que seus pais, seus cuidadores diziam para você sobre você quando você era criança? Isso que eles diziam sobre você, isso gerou uma crença forte ou uma crença fraca sobre a convicção e a crença que você tem sobre você e sobre o teu potencial, tá? Segunda fonte, tá? De formação de crenças. Acontecimentos, pequenos ou grandes, podem ajudar a criar crenças, tá? Então, há certos acontecimentos na nossa vida que podem ajudar a gente na formação das nossas crenças, tá? A maioria de nós temos experiências das quais nunca esquecemos, tá? Circunstâncias que provocaram impacto, tá? Que estão instaladas em nossos cérebros, né? São espécies de experiências que formaram crenças que modificaram a nossa vida, tá? Sejam essas experiências boas, sejam essas experiências dolorosas. Essas experiências por si marcaram ao tal ponto que nós passamos a acreditar algo a partir dessa própria experiência, tá? Então, experiências, seja elas pequenas ou grandes, que você já viveu na tua vida, também de alguma maneira algo que forma em nós crenças, tá?
Um terceiro caminho para criar crenças é pelo conhecimento, tá? Então, pelo meio do conhecimento, eu formo também as minhas convicções, ou seja, pelo meio do estudo, tá? Quando você busca o quê? Um livro, uma leitura, um filme, ou seja, quando você começa a ser uma pessoa que busca conhecimento na tua vida, seja qual for a fonte, né? Quando você vai para uma faculdade, quando você vai para a escola, quando você faz um curso, quando você lê um livro, assiste um filme, enfim, quando você começa de alguma maneira a buscar instrução, educação, conhecimento, isso também é capaz de formar em você crenças, tá? Então, o conhecimento, inclusive, é uma das grandes maneiras de quebrar algemas de um ambiente limitador. Aí eu posso falar da minha própria história. Isso aconteceu comigo, né? Eu cresci num ambiente que era extremamente limitador e o conhecimento foi capaz de me libertar das algemas desse ambiente que até então era um ambiente, né, limitador, tá? É um ambiente que não gerava potencial para ações e resultados que, de fato, eu sou digno de ter aqui na vida, né, humana, né, vamos dizer assim, né, que também tenho condições e capacidades. Mas o conhecimento, então, foi esse ponto crucial que me ajudou a identificar algumas crenças que até então gerava limitação na minha vida e que eu precisei também, né, identificar. Então a gente vai perceber que um ponto das pessoas desenvolvidas são pessoas que estudaram ou as pessoas que estão estudando, tá? Entendendo aqui que estudar não se limita apenas a uma faculdade, a um curso superior. Estudar é uma pessoa que se desenvolve em alguma área, que ela vai ser perita nessa área, que ela vai ser aprendiz nessa área, tá? Um quarto caminho, né? Nós estamos falando de formação de crenças, nós estamos no quarto, então, um quarto caminho, tá? Para criar, então, resultados é por meio dos nossos resultados do passado, tá? A maneira mais certa para criar a crença de que você pode fazer alguma coisa é fazê-la uma vez. Isso eu acho o máximo. Só uma vez. Se você for bem sucedido uma vez, é bem mais fácil formar a crença de que fará novamente o sucesso. Olha que bacana isso. Então, você precisa fazer algo apenas uma vez. Quando você faz esse algo uma vez, você passa a acreditar que é capaz, então fará outras vezes, tá? Então, se você parar um pouquinho e pensar na tua vida, você vai ver que teve coisas na tua vida que você foi lá, primeiro que você não tinha muita crença de que era capaz. Você foi lá e fez. Ao fazê-la, então, uma vez, você passou a acreditar que era possível e começou a fazer mais vezes. Isso é muito importante analisar. Quanta coisa na tua vida você fez uma vez e por ter feito uma vez, você falou, opa, eu acho que eu dou conta de fazer isso mais vezes, né? Tem algo na tua vida que você lembra, né? Que você identifica, né? E aí o autor ele vai dizer aqui, olha, eu tinha um prazo para escrever um capítulo desse livro e eu inicialmente eu tinha uma descrença, eu não acreditava que seria possível escrever um capítulo no tempo que eu determinei, mas eu fui lá e escrevi o capítulo desse livro dentro do tempo determinado. Por eu ter escrito esse capítulo do livro dentro do tempo determinado, fui lá e fiz, isso gerou em mim um potencial e uma força, ou seja, eu passei a acreditar que era possível escrever todos os capítulos e era possível escrever esse livro, tá? Ou seja, tá? Inclusive, a gente pode pegar esse próprio exemplo
e pensar na nossa vida e nos objetivos grandes que nós temos na vida. Pegar esses objetivos grandes, transformar eles em capítulos, partes, ir lá e fazer uma parte. Logo, essa parte que eu fiz vai me gerar uma força, uma crença maior de que eu posso fazer outra parte, que vai me gerar uma crença e uma força maior que eu posso fazer uma outra parte, que vai gerar uma crença, e isso a gente chama de círculo virtuoso. Né? É um círculo virtuoso, porque eu fui lá e fiz, que gerou uma força que eu sou capaz de fazer, fui lá e fiz, que gerou uma força que eu sou capaz de fazer, fui lá e fiz, que gerou uma força que eu sou capaz de fazer, fui lá e fiz. Sabe? Eu tenho muitas coisas na minha vida, né? Que eu posso assim, olhar hoje e falar, realmente, isso é uma verdade. Concorda comigo quem está na live? Então, uma das maneiras de você formar crença é pegar algo no teu passado que você lembra, e é importante que você lembre agora, que você foi lá e fez uma vez. E por ter feito uma vez, isso gerou uma força dentro de você, dizendo para você que você era capaz de fazer mais vezes. Tá? Então, eu fui lá, né, e corri, né, uma corrida de 5 km. Pô, eu corri uma corrida de 5 km? Então eu sou capaz de correr outra. Fui lá e corri outra. Enfim. E aí você começa a gerar dentro de você uma força, um mecanismo chamado potencial, que partiu da experiência de ter feito uma vez. Então, o que você precisa fazer na vida? Você precisa fazer apenas uma vez. Vai lá e faça, tá? Algo que você está procrastinando e adiando. E acreditar que pode ser feito torna-se uma profecia autorrealizadora, tá? Profecia autorrealizadora é uma ideia que você tem de fazer algo, você vai lá e faz, isso se cumpre, logo gera em você esse sentimento, tá? Associado à crença inicial, tá? Que foi esse gatilho que te levou, isso chama profecia autorrealizada, tá? No sentido negativo também. No sentido negativo é o contrário. Você tem uma ideia ruim, negativa, tá? Você tem a ideia de que as pessoas não gostam de você, logo isso te leva, explode em você um potencial que leva você a um comportamento de se afastar das pessoas. Ao se afastar das pessoas, você cumpre, tá, a crença de que as pessoas não gostam de você. Tá? Então, tanto no sentido bom, forte, como no sentido ruim também acontece, tá? Dos dois lados. O quinto caminho, tá? Para estabelecer crenças é por meio da criação em sua mente da experiência que você deseja, tá? Como se estivesse aqui agora, tá? Isso é chamado de quadro dos desejos, tá? É como se você criasse uma tela mental de uma experiência que você gostaria de alcançar, mas como se você estivesse dentro dessa experiência, vivendo ela no aqui e agora, tá? Então lá, estabelecer crenças por meio de criação em sua mente da experiência que deseja no futuro. É como se você já estivesse pensando e agindo, tá? Aqui e agora no presente, como se esse algo que você deseja no futuro tivesse já acontecendo, tá? Assim como as experiências passadas podem mudar as suas representações internas, aquilo que a gente estava falando de você pegar algo que você fez no passado positivo uma vez, que gerou força dentro de você, então também o futuro, né? Ou a possibilidade de pensar realizações futuras no aqui e agora também gera internamente uma força, tá? Antecipada, tá?
Ou seja, você pode utilizar uma experiência praticada, vivenciada no passado, tá? Isso a gente vai chamar também de autoeficácia, né? É uma experiência, inclusive, ligada à tua autoestima, você lembrar de um fato, tá? Conectar com a memória positiva do passado de algo que você fez. Isso muda, tá? O teu estado interno, mas também a possibilidade de criar uma visão de futuro, né? De olhar ali para algo que você deseja lá no futuro, se ver naquela experiência, se ver vivendo aquilo, tá? E já começar a agir, né? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você entrou numa faculdade para fazer um curso. Então, imagine que você entrou numa faculdade para fazer um curso de psicologia, né? Isso, você vai se tornar psicólogo lá no final de 5 anos, né? Ao terminar a faculdade. Logo, você pode começar o quê? A andar, pensar, respirar, sentir, viver como psicólogo aqui e agora, tá? Isso, de alguma maneira, vai gerar dentro de você um movimento, tá? Uma força interna que vai te levar, de fato, a cumprir o objetivo que é formar na faculdade de psicologia, tá? Então, é um pouco nesse sentido que a gente está conversando aqui. Você pode, sim, simplesmente criar o mundo de maneira que quer que ele seja, entrar nessa experiência mudando, assim, seus estados, suas crenças e suas ações, tá? Qualquer que seja a sua meta, se criar em sua mente uma imagem clara do resultado, tá? Que você quer alcançar, então você entrará, tá? Numa espécie de estado, tá? Que vai, de fato, apoiar você para criar os resultados que deseja. Entende? A gente está falando muito aqui de estado interno, gente. Então, o que move você, que leva você a ações concretas para um objetivo, é seu estado interno, tá? Logo, o que cria o teu estado interno é o que você crê sobre isso que você, de fato, está querendo fazer. Entende? Então, a lógica aqui. Então, quando você cria uma tela de futuro mental, quando você já se vê fazendo aquilo, né? Então, imagine que você deseja fazer uma viagem para Cancún, né? No México. Logo, isso é um desejo seu. Você quer viajar para Cancún daqui 12 meses. Então, você começa a se ver, se enxergar. Você começa a se enxergar entrando no avião. Você começa a se enxergar descendo lá no aeroporto, lá no México. Você se vê indo em direção ao hotel. Você se vê chegando no hotel. Você se vê entrando na praia. Você se vê, você se enxerga aqui e agora. Logo, isso vai, por si só, resolve? Não, mas isso vai gerar um estado interno potencializador, que vai, primeira coisa, te levar a pesquisar sobre a viagem, né, para Cancún. Vai te mover a reservar o dinheiro necessário para a viagem, né, que você vai fazer, né? Vai te fazer falar para as pessoas que você vai viajar para, né, Cancún. Enfim, entendeu? Essa ideia, de alguma maneira, vai gerar dentro de você esse desejo de ir a Cancún daqui 12 meses, vai gerar dentro de você o potencial para a ação que você precisa fazer, tá? Não adianta você desejar ir para Cancún e ficar em casa sentado, né? Não vai só em sonhos. Você pode sonhar, deita em casa lá, sonha que você está indo para Cancún, né? Entende aqui? Muito importante antes, tá? Isso, inclusive, se a gente perceber, é bíblico, né?
Por isso que chama profecia autorrealizável. Essa palavra profecia a gente vê muito na Bíblia, né? Então, antes de qualquer coisa que acontece, vem antes uma visão, tá? Vem uma projeção, uma visão. Então, essa visão conduz, empurra as pessoas para uma ação concreta. A ideia de você chegar no terreno vazio, eu sempre gosto dessa metáfora, é você chegar no terreno vazio, você olha para esse terreno vazio, devastado, não tem nada, mas você já enxerga o quê? O prédio, a fachada, as cores, tá? Enxergar o prédio por si sim é o primeiro passo, é a criação. Então você vê, logo isso te move a materializar, a levantar ali aquele prédio. Logo você vai buscar os recursos necessários para levantar aquele prédio. Logo você vai trabalhar com esses recursos para levantar aquele prédio. Logo esse prédio vai ser uma realidade, logo ele está ali fixado. Você passa ali, não tem mais terreno, tem um prédio. Esse modelo é o modelo de crenças da vida, tá? Gente, nosso horário está terminando, voou, tá? Por isso que eu vou ficar aqui a semana toda, até sexta, começando hoje, falando sobre crenças. Amanhã a gente vai dar continuidade, tá? Amanhã a gente vai dar continuidade. Mas o principal que eu quero que você guarde é, primeiro, crença. Segundo, potencial. Terceiro, ação. E quarto, resultado. A crença que move em você um potencial, que te leva para uma ação e que te leva para um resultado. Tendo resultado, te leva a acreditar novamente, que te gera um potencial, que te leva para uma ação, que te leva para um resultado, que te leva para uma crença, que te leva para o potencial. Entende? Olha, esse círculo virtuoso, guarde isso, marque isso aí. Uma crença que leva para o potencial, que leva para uma ação, que leva para um resultado, que leva para uma crença. Enfim, você entra dentro de um círculo extremamente virtuoso. Ô Rodrigo de Itajaí, André, Curitiba, tudo bem com vocês? Nós tivemos um workshop, né? Falamos um pouco de crença, mas essa semana vou estar aqui a semana toda falando, tá? Sobre esse assunto que é extremamente importante, tá? Então, gente, como atividade aí, comece a identificar se as suas crenças de fato são crenças que estão te movendo para os seus objetivos de vida, tá? Cheque aí, tá? Então, uma pergunta para a gente concluir. Quais são algumas das crenças que você tem sobre quem você é e do que você é capaz, tá? Então, quais são algumas das crenças que você tem sobre quem é você e do que você é capaz? Pega um papel, pegue uma caneta e escreva pelo menos 5 crenças que você identifica sobre, tá, você e sobre o que você é capaz, tá? Isso já é um ponto de partida para começar a trabalhar um pouquinho essa questão das crenças aí, tá joia? Pessoal, amanhã então, 6h49, vou continuar aqui com vocês falando sobre crenças, a importância das crenças em nossa vida, a importância que elas têm para os nossos resultados, a importância que ela tem para as nossas realizações, a importância que ela tem para mover a gente em direção a uma vida com muito mais significado, com muito mais resultado, que eu acredito que todo mundo deseja, né? Tá joia? Amanhã então, 6h49, eu estou aqui. Daqui a pouco eu vou postar aí, vou publicar as principais ideias da live de hoje, que você possa compartilhar, marcar as pessoas aí, tá bom? Um grande abraço, tenha uma excelente terça-feira. Tchau para vocês.